Nem sempre a carreira de um jogador é resumida a jogar por times grandes. Existem jogadores que ao longo da carreira passam sim por equipes grandes, mas acabam manchando suas trajetórias por atitudes isoladas. Um caso assim é do zagueiro Rodrigo, que ficou conhecido no futebol brasileiro por suas passagens por São Paulo, Vasco e Ponte Preta. Infelizes atitudes do Rodrigo acabaram o levando a encerrar a sua carreira e também ficar com uma imagem muito negativa. Você verá tudo sobre a trajetória dele nesse vídeo após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos como o Rodrigo acabou manchando a imagem da sua própria carreira, precisamos então entender o que aconteceu com ele desde o início. Rodrigo, que teve uma carreira vitoriosa, jogou por grandes times no Brasil, fez carreira até fora, então vamos lá. O Rodrigo, aqui no futebol brasileiro, foi revelado pela Ponte Preta ali em 99 e 2000. Desde cedo sempre mostrou ser um zagueiro que tinha bastante força, subia bem de cabeça e mesmo sem ser esses zagueiros de 1,90, 2 metros, ele se destacava também por marcar seus gols, ia ao campo de ataque e costumava deixar a sua marca. Bons momentos na Ponte Preta o levaram a ser contratado pelo São Paulo, onde ele chegou a, em 2004, receber o prêmio Bola de Prata após bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Então ele vai muito bem no São Paulo no ano de 2004 e vai bem também no início de 2005, quando ele ajuda o São Paulo a vencer o Campeonato Paulista. Após esse destaque no São Paulo, novamente marcando alguns gols, mostrando bastante força física, o Rodrigo é contratado pelo Dynamo de Kiev da Ucrânia, que acaba sendo uma experiência bem diferente para ele. Então ele vai jogar no futebol ucraniano, também marca muitos gols, tanto que ele fez 16 gols em 77 jogos por lá e conquista alguns títulos também. Hoje nós estamos acostumados a ver no futebol ucraniano um domínio total do Shakhtar Donetsk. Na época do Rodrigo não era bem assim. O Dynamo de Kiev também tinha bastante força. Então ele foi campeão ucraniano uma vez e campeão da Taça da Ucrânia por 3 vezes. Ele joga com regularidade pelo Dynamo de Kiev de 2005 até 2007. Em 2007 ele retorna ao futebol brasileiro, mas por empréstimo. Vai jogar no Flamengo. Mas a passagem dele pelo Flamengo acaba sendo uma decepção. A princípio, imaginava-se que ele poderia formar uma boa dupla de zaga com o Fábio Luciano, mas isso não passou de mera ilusão. O Rodrigo acabou fazendo apenas 4 jogos com a camisa do Mengão e acabou não jogando mais do que isso porque ele acabou quebrando o braço. Uma baita infelicidade. Então aqui já vem até uma curiosidade. Muita gente não sabe que o Rodrigo já passou pelo Flamengo porque foi uma passagem curta. Isso é uma curiosidade porque no futuro ele acabou criando uma grande identificação com o Vasco e se acostumou a criticar e provocar muito o time do Flamengo. Sem ter sucesso no Flamengo, ele foi se recuperar no São Paulo, onde já havia tido um bom momento em temporadas anteriores. Então ele joga no São Paulo e ajuda o tricolor a ser campeão brasileiro. Na época ele acabou jogando bastante com o Muricy num sistema de 3 zagueiros. O último empréstimo que o Rodrigo teve na carreira, vinculado ainda ao Dynamo de Kiev da Ucrânia, ocorreu em 2010, quando ele foi emprestado a outro tricolor, agora o Grêmio. Só que a sua passagem pelo Imortal não foi das melhores. Ele acabou sendo dispensado pelo clube em agosto ainda de 2010, após problemas internos. Aqui, já um indício para vocês, o Rodrigo era um cara de temperamento muito forte, muita personalidade, era um cara que gostava de dar entrevistas polêmicas, e isso só foi se agravando conforme o tempo foi passando. Até então, no São Paulo, ele vinha muito bem. Aqui, a carreira dele já começa a tomar um outro direcionamento. Só que isso só vai tomar mesmo outra proporção quando ele vai jogar no Vasco. Mas já já a gente chega lá. Porque o Rodrigo, ele vai jogar no Vasco só em 2014. Antes ele passa pelo Internacional, pelo Vitória e pelo Goiás, mas sem deixar saudade em nenhum deles. Inclusive, no Goiás ele acabou passando por um problema delicado quanto à sua saúde. Ele acabou enfrentando uma embolia pulmonar, o que acabou afastando um tempo dos gramados. No fim, ele foi embora do Esmeraldina após pedir um contrato que o Goiás não tinha condições de pagar. Consideraram muito alto a pedida do zagueiro. Chega então 2014, que eu disse que é o ano em que ele vai jogar para o Vasco, e aqui as coisas começam a mudar. O Rodrigo, ele fica no Vasco de 2014 até 2017. Nesse período, ele se envolve em muitas polêmicas, coisa que antes na carreira dele não era tão comum. Já haviam alguns casos, algumas provocações, algumas brigas, mas no Vasco isso foi para outra proporção.
E aqui entra até uma outra análise. Vocês sabem que o Vasco, querendo ou não, nos últimos anos, tem passado por um momento muito difícil. E especialmente na fase do Rodrigo, o Vasco também estava muito mal e tinha uma certa carência de referências, uma carência de ídolos. O Rodrigo, então, nesse período, assumiu um papel de liderança na equipe do Vasco. Então era um cara que a torcida gostava porque ele tinha bastante personalidade. Em clássicos, numa época que o Vasco sempre ganhava do Flamengo, ele era um cara que provocava bastante, só que ali o Rodrigo foi começando a perder a mão. O time já não ia muito bem, e quando vinham os clássicos, ele sempre se envolvia em alguma confusão, algum bate-boca mais pesado. Isso aconteceu com ele marcando, por exemplo, o Fred, atacante ex-Fluminense, e com o Guerreiro, atacante ex-Flamengo. As provocações eram pesadas e, por isso, o Rodrigo acabou sendo rotulado como um jogador polêmico, um jogador provocador, tanto que ele provocou tanto o Guerreiro quando o Guerreiro jogava no Flamengo, que o Guerreiro pegou e simplesmente largou uma cotovelada na cara do Rodrigo. Então foram 174 jogos vestindo a camisa do Vasco e mais uma vez muitos gols marcados. 19 gols, que para um zagueiro sabemos que é um número muito alto. Ainda em 2017, o Rodrigo vai embora do Vasco e fecha com a Ponte Preta, que vocês vão se lembrar que lá no início foi o clube que o revelou. Só que a passagem pela Ponte Preta acabou sendo uma passagem frustrante. Foram 24 jogos disputados e ele acabou encerrando a sua carreira de certa forma, parando de jogar já em 2017, após ele novamente passar dos limites. E vocês podem ver aqui que os números mostram, as conquistas mostram que o Rodrigo era um bom zagueiro. Um zagueiro de força, um zagueiro que marcava gols, um zagueiro de personalidade. Mas com o tempo, especialmente no Vasco, parece que ele criou um personagem e começou a se perder dentro desse personagem que ele mesmo criou. Então ele vai jogar na Ponte Preta em 2017, só que a Ponte também não passava por um bom momento. A Ponte naquele Brasileirão de 2017 estava brigando para não cair. E aí acaba vindo o último ato da carreira do Rodrigo, que acaba fazendo com que ele seja muito mais lembrado por esse grande erro que ele cometeu e não pelo bom futebol que ele apresentou em outros clubes. Como eu disse, em 2017 a Macaca brigava para não cair. E logo nas últimas rodadas do Brasileirão, mais especificamente na 37ª rodada, a Ponte Preta tinha um duelo direto para brigar para não cair. A Ponte recebeu no seu estádio, no Moisés Lucarelli, a equipe do Vitória, que também estava brigando na parte de baixo da tabela. A Ponte Preta vinha conseguindo um resultado incrível. Fizeram 2-0 no Vitória ainda no primeiro tempo, então caminhavam tranquilamente para uma vitória muito importante e aí depois na última rodada brigariam também pela vitória para poder permanecer na Série A, o que seria fundamental para o clube. Aí que entra um erro extremamente infantil por parte do Rodrigo, que naquele momento já era um jogador rodado no mundo do futebol. Numa atitude que na época viralizou e foi muito criticada, o Rodrigo deu uma dedada, isso mesmo, uma dedada no atacante Trellis do time do Vitória. Não preciso nem dizer o que aconteceu com ele. Ele foi expulso mesmo com o time ganhando de 2-0. Fez aquilo sem necessidade alguma. Foi querer provocar e acabou deixando a Ponte na mão. Foi aí que, com um jogador a menos, a Ponte Preta tomou a virada dentro de casa para 3-2. Inclusive, 2 dos 3 gols marcados pelo time baiano foram feitos pelo Trellis, justamente o jogador que o Rodrigo havia tentado provocar. Então, com a derrota em casa, a vitória do Vitória e depois na última rodada a Ponte não conseguindo resultado, o Rodrigo acabou sendo apontado na época como um dos grandes vilões do rebaixamento do time campineiro. Acabou então que essa partida, dando uma dedada no Trellis, foi a última de toda a carreira do Rodrigo. Depois desse caso, ele nunca mais foi procurado por nenhum clube para poder voltar a jogar. A imagem dele ficou muito manchada, porque ele já vinha com um histórico negativo de muitas polêmicas no Vasco, e isso só foi agravado por esse comportamento ridículo jogando na Ponte Preta. Alguns meses após deixar a Ponte Preta, mais especificamente em setembro de 2018, o Rodrigo então acabou anunciando oficialmente a sua aposentadoria aos 38 anos de idade. Como eu disse, naquele momento, muitos clubes já torciam o nariz para ele, então ele acabou tomando a decisão de se aposentar, dizendo que queria agora priorizar a família, dizendo que por muito tempo ele abriu mão de estar com sua família por conta do futebol, que tem uma rotina muito acelerada e muito exigente. Ultimamente, o Rodrigo tem aparecido mais na mídia e esse caso da dedada acabou voltando à tona em comentários feitos por torcedores. Ele hora ou outra aparece em algum programa de televisão e agora na sua própria rede social ele costuma fazer resenhas a respeito de jogos do Vasco, então ele faz pré-jogo no perfil dele,
faz pós-jogo, inclusive para quem quiser acompanhar, quem for vascaíno, gosta desse tipo de conteúdo, só acessar o perfil do Rodrigo no Instagram. Então fica uma certa lamentação, era um bom jogador, construiu uma boa carreira, sempre jogou por bons times, mas acabou, querendo ou não, botando tudo a perder, encerrando a sua carreira por conta de uma atitude ridícula. Acabou entrando no personagem, querendo sempre as polêmicas e com isso esqueceu do mais importante, jogar futebol. O mais simples. Quero saber agora a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou dos erros cometidos pelo Rodrigo, se ele já passou pelo seu time, você gostava ou não gostava dele e outra coisa. Você tem alguma outra memória marcante a respeito do zagueiro Rodrigo, além da dedada que ele acabou dando no Trellis? Comenta a sua opinião que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!